E aí, gurizada, tudo na paz? Vamos lá então pro pessoal, né, da nossa oficina de português. Aqui, gurizada, a questão de número 4, né, uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz assim, ó, as expressões sublinhadas correspondem ao adjetivo exceto em, lembrando que a gente estava tratando de classes gramaticais, tá? Então ele te dá essa informação, tá? Que então todas as expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, né, pessoal? Que o adjetivo, ele modifica que tipo de palavra? Ele modifica normalmente um substantivo, né? Um substantivo ou um pronome, tá? Então, ó, ele vai modificar um substantivo ou um pronome. Então, aquilo que não estiver modificando um substantivo ou um pronome não pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva, né? Lembra a diferença? Adjetivo, uma palavrinha, locução adjetiva, duas ou mais palavras, mas que tenham esse valor de adjetivo, né? Ou seja, aquela palavrinha ou expressão que vai indicar uma característica. Lembra disso, né? Tá? Então vai indicar uma característica. Então vamos ver, olha só. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo, tá? Eu acho que aqui o grande detalhe, a dúvida é se o sem entusiasmo está modificando amanhecendo, o anda amanhecendo, ou se estaria modificando João Fanhoso, tá? Então deixa de canto, vamos lá. Na letra B, demorava-se de propósito. Pessoal, com certeza o de propósito aqui só pode estar modificando o demorava-se. E demorava-se é um verbo. Opa, não consegui escrever o verbo ali. Tá aqui. Então demorava-se é um verbo. Se é um verbo, pessoal, a gente já sabe. Isso aqui não pode ser uma locução adjetiva. Tá? Então aqui não corresponde a adjetivo. E ele quer justamente isso, né? Diz que todos correspondem ao adjetivo, exceto em. Então já matamos, ó. Letra B de Brasil. Tá? Percebe que o da terra está modificando bichos, um substantivo. Sem fim está modificando caatinga, um substantivo. E o da roça está modificando homem, também substantivo. Ou seja, todas essas expressões destacadas são locuções adjetivas. No caso do sem entusiasmo, não esquece o seguinte, olha só. Esse anda aqui, pessoal, ele é um verbo de ligação. E quando ele é um verbo de ligação, isso aqui vai ter valor de adjetivo, até porque vai ser, né, sintaticamente falando, o nosso predicativo. Mas, Marques, como é que eu vou ter certeza que o anda aqui é verbo de ligação e não, né, um verbo intransitivo, pedindo ali uma locução adverbial? Gurizada, o verbo andar ele vai ser um verbo de ligação quando ele trouxer junto a ideia de estado, né? Mas vamos lá, olha só, pensa então no caminho inverso. Esse andar aqui é no sentido de caminhar? Tu acha que ele caminha amanhecendo sem entusiasmo? Não, né? Então se ele não é no sentido de caminhar, ele é um verbo de ligação. E como verbo de ligação ele vai pedir um predicativo. E o núcleo do predicativo vai ser um adjetivo ou uma locução adjetiva. Tá? Portanto, aqui, letra B de Brasil, ficava mais fácil ir pelo caminho inverso, porque daí a gente lembra que aquilo que modifica verbo não é adjetivo, e sim um advérbio, ou uma locução adverbial. Fechou, gurizada? Beleza? Então tá, olha só. Tá? Já vamos matar aqui mais uma questãozinha. A questão de número 5 diz assim, ó, marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, respectivamente. Tá? Então, ó, artigo definido e um artigo indefinido. Lembra, né? Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, um, uma, uns, umas. Só tem que cuidar para não confundir o artigo indefinido com numeral, né, pessoal? Mas eu acho que aqui a questão é bem tranquila, né? Ó, Roberta é a melhor aluna dessa classe. Percebe que aqui a gente só tem um artigo, então cai fora. Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. Aí tu vai dizer, pô, Marcos, legal, ó, eu tenho artigo indefinido e eu tenho artigo definido. Pois é, pessoal, mas ele quer o inverso, ó. Ele quer artigo definido e indefinido respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então cai fora a letra B, não te atira nela. Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. Já gostamos, né? Vamos ver, eu tenho uma e eu tenho a, mas de novo, pessoal, uma seria indefinido e ele quer primeiro definido. Cai fora. A casa que prometi é um pouco antiga. Perfeito, né, gurizada? Tá aqui, ó, letra D de dromedário. Essa questão bem mais tranquila, bem mais light.
probabilidade de aparecer numa prova de vestibular, de concurso, uma questão nesse nível aqui de dificuldade, aí já é um pouco mais baixo, né, pessoal, a probabilidade. Por quê? Porque questões fáceis como essa normalmente não aparecem, mas pode aparecer, tá? Só não esquece, eu acho que aqui a parte mais importante a ser destacada é aquela comparação que a gente faz do artigo indefinido com o numeral. Lembra, o e uma pra gente são artigos indefinidos, até que se prove o contrário. Ele só passa a ser numeral quando o contexto for claramente numérico. E um contexto claramente numérico, das duas uma, ou vem com uma expressão quantificadora, exemplos, apenas, somente, só, etc. Ou, pessoal, tá? Desculpa que a gripe tá forte aqui. Ou então ele vem com quantificador, tá? Ou ele vem com uma unidade de medida, o que acaba também trazendo uma facilidade, né? Então, se eu digo corri 1 quilômetro ontem à noite, esse 1 só pode ser numeral, até porque ele vem junto ali de uma unidade de medida que é quilômetro. Tá bom, gurizada? Feito! Nos vemos nas próximas questões. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.